Oi, tudo bem com você? Chegando para mais uma live. Hoje a gente vai estar com o tema: você é capaz de se perdoar? Hoje a gente está na semana que ontem a gente teve a live sobre como nos manter presentes e hoje, seguindo ainda dentro, da dinâmica da autopresença, você é capaz de se perdoar? Oi, Lili, seja bem-vinda. Então, hoje a gente vai estar falando sobre você olhar para dentro novamente. Oi, Patrícia, seja bem-vinda. Oi, Iracema, seja bem-vinda. E se perdoar. E olhar para dentro é sempre muito desafiante, principalmente quando a gente fala de um tema, eu acho polêmico falar sobre o perdão. Polêmico, desafiante, por quê? Porque quando a gente fala de perdão, a gente está mexendo numa dor. A gente está mexendo em algo que muitas vezes está com uma ferida aberta. Muitas vezes está cicatrizando, mas muitas vezes ela está ali toda exposta, né? É uma dor que quando a gente olha para ela, a gente vai sentir tristeza, a gente vai sentir muitas vezes mágoa, a gente vai sentir insatisfação, a gente vai sentir raiva, muitas vezes do outro, muitas vezes de nós mesmas. Só que aqui o convite não vai ser você olhar para o outro. Aqui o convite vai ser você olhar para dentro de você. Olhar para aquilo que ainda dói, né? E para isso a gente vai fazer algumas reflexões. Vou convidar você para embarcar comigo nessas reflexões, para a gente ir construindo uma narrativa. E nessa narrativa, a principal personagem é você. O convite do perdão, quando a gente vai se perdoar, oi Miriam, seja bem-vinda. A gente precisa, primeiro, acompanhar um raciocínio. Sempre que a gente segue na nossa rotina, a gente busca uma evolução. A gente busca amadurecer, a gente busca melhorar como pessoa. Mas muitas vezes a gente está presa, porque a gente carrega pesos. Né? Esses pesos são essas raivas, essas mágoas, essas dores que a gente carrega tanto do outro como de nós mesmas. Eu costumo falar que a gente carrega mochilas com pesos invisíveis, que muitas vezes a gente nem lembra mais que está carregando porque já ficou no automático. Lembra que ontem você recebeu o convite para estar no momento presente, exercer a sua autopresença e você começar a prestar atenção e se observar, né? Para você começar a ser uma observadora da sua vida, uma observadora das suas emoções. Porque a partir do momento que você começa a observar você, como você reage a certas situações e por que aquele potinho, aquela mochilinha lá está doendo, está pesando. Pesa quando eu lembro de uma situação e eu falo assim, nossa, não gostei, me machucou. Nossa, às vezes você olha para uma situação que aconteceu com outra pessoa e você fica, sabe, explosiva, que você fala assim, como aquela pessoa foi capaz de fazer isso? Gera uma insatisfação com a situação, porque tem uma dor, um quesinho que você carrega. E dentro disso, dessa mochila que a gente carrega, esses pesos, a gente vai falar, né, sobre da capacidade que a gente tem de olhar para o outro, desculpar o outro e a gente andar com um chicote de prontidão pra gente. A gente é muito mais crítico com a gente. Se alguém foi lá, pisou na bola comigo, eu sou capaz de perdoar aquela outra pessoa, desculpar, mas eu vou ficar me questionando. Porque se aquela pessoa de alguma forma me machucou, eu falo assim, nossa, como eu não prestei atenção. Como eu fui capaz de cair e me machucar. Porque muitas vezes as situações elas vão se repetindo.
E aí, às vezes, você não se perdoa por esse motivo. Oi, Val, seja bem-vinda. Porque você vai caindo no mesmo, vai tropeçando na mesma pedra. E com isso você vai guardando na sua mochila esses pesos invisíveis. E aí eu gosto muito de trazer essa analogia da mochila invisível. Porque a gente vai carregando peso, vai ficando pesado, vai doendo. Eu falo que as mágoas, as tristezas que a gente carrega, elas são as nossas emoções. E as nossas emoções, elas são representadas pela água. E essas emoções, elas são águas paradas, porque a gente mantém elas ali presas nessa mochila, a gente não solta. E aí vai pesando, vai pesando, vai pesando, até que chega um determinado momento que você fala, não aguento mais. Mas aí você nem sabe direito o que é que tá doendo, porque é tanta coisa que acontece, porque é como um imã. Parece que quando uma pessoa te chateia, vem outra e chateia também. Quando acontece uma situação ruim, vem outra situação ruim também. Oi, Luci, seja bem-vinda. No mesmo momento. E aí, nestes momentos, quando você exerce a sua autopresença, quando você se encontra presente, você vai prestando atenção. Isso que eu estou sentindo é de fato culpa minha por algo que eu fiz ou é culpa do outro? Né? Ah, é porque o outro fez isso para mim. Ah, é porque o outro isso, o outro aquilo. Né? Então, o convite aqui não é olhar para o outro, é olhar para aquilo que você está sentindo, para as emoções e os sentimentos que estão sendo despertados em você. Então, tem um convite da evolução. Eu gostei muito e até anotei aqui para eu não esquecer de comentar com você que está aqui. Seja um evolucionário. O que é um evolucionário, Janete? Oi, Roseli, seja bem-vinda. Um evolucionário é uma pessoa que está constantemente evoluindo. É uma pessoa que ela busca mudar a si mesmo, ela busca melhorar a si mesmo. Né? E não seja um revolucionário, porque o revolucionário, ele sempre quer mudar o outro, ele culpa o outro. Então, todas as vezes que você volta a olhar para outra pessoa, a gente também se afasta da nossa essência, porque a gente tira de nós a nossa autorresponsabilidade. Nesse momento, a gente tira o nosso da reta. Essa é bem a palavra, tira o nosso da reta e fala a culpa é do outro. Se eu agir dessa forma, foi porque fulano me provocou. Se eu agir dessa forma, foi porque aconteceu uma situação X. Então, o quanto que é desafiante, né, você pensar dessa forma. Ah, Janete, eu quero evoluir. Eu também. Mas o quanto de mágoa e de dores eu carrego dentro de mim que não me deixa evoluir. Porque eu estou carregando pesos, eu estou deixando a minha água parada, que são essas emoções. E as águas paradas, elas começam com o tempo, não é de uma hora para outra, não é de um dia para o outro, não é de uma semana para outra, mas com o tempo ela começa a gerar doenças, porque aquela água está parada, ela apodrece. É igual o que está acontecendo neste exato momento, né, no nosso país, né, o surto de dengue, que ela é gerado e esse surto ele cresce porque a água fica parada e o mosquito vai lá, né, e faz a morada dele ali, né, naquela água parada, né, e da mesma forma é com as nossas emoções, né, ela é gerada uma energia que fica estagnada, por isso que pesa, por isso que às vezes você quer andar e você não consegue andar, você quer seguir em frente e você também não consegue seguir em frente, porque pesa. Ontem a gente falava sobre você estar presente, você cuidar do seu jardim, porque quando você cuida do seu jardim, as borboletas elas chegam, né? Então, quando a gente fala desse perdão, esse perdão é a gente tá arrancando as ervas daninhas que estão ali no meio das flores, enfeiando o nosso jardim, não deixando que as nossas flores fiquem cada dia mais belas. Então, quando a gente começa a olhar para dentro de nós e ver que existe dor, que existe
Oi, Andréia, seja bem-vinda. Que existe dor e que a gente olha para aquela dor e você fala assim, a culpa é do outro, porque se o outro não tivesse me provocado, se o outro não tivesse feito isso, se o outro não tivesse feito aquilo, porque a gente coloca uma confiança, né? A gente se entrega nas relações, a gente se entrega nos relacionamentos, e por conta desse motivo a gente se decepciona muitas vezes. Só que aqui o convite, desde que eu falei lá na frente, né? Assim que a gente iniciou, não é o outro. O convite é sempre olhar para nós, né? O outro, a gente não consegue mudar ele. A gente não consegue alterar a forma que o outro pensa. Tanto é que essa live, a gente vem para trazer consciência. Eu não consigo mudar o que você pensa. Eu não consigo fazer com que você pense da mesma forma que eu. Mas eu consigo trazer consciência, trazer conhecimento, compartilhar, para que você reflita, para que você olhe para dentro de você e analise a dor que você sente. Porque quantas vezes, olha só, você causa a sua dor. Porque quantas vezes você é tão crítica com você mesmo. O outro é tão mais fácil de você perdoar, e o quanto você fica com o chicote ali, ó, se chicoteando, se martirizando. Oi, Alex, seja bem-vindo. Oi, Ivanilda, seja bem-vinda. O quanto que você fica alimentando essa dor. Eu coloquei nos meus stories ontem, quando alguém chega e conta uma piada para você muito engraçada, você se acaba de dar risada. Aí a pessoa vem e conta a mesma piada de novo pela segunda vez. Aí você fala assim, nossa, é bem engraçado, né? Mas você já contou, né? E aí a pessoa passou, tipo, nem meia hora, a pessoa tá ali de novo contando pela terceira vez a mesma piada. Aí você fala assim, meu, você já contou isso, não tem assim mais tanta graça. Tá, é engraçado, mas, né, já não tem aquele interesse mais. E aí, quando é uma dor, a gente revive. Boa noite, Vanilda, obrigada. Oi, Baiana, seja bem-vinda. Oi, Carliane, seja bem-vinda. O quanto que você, quando é no caso de uma tristeza, de uma dor, você revisita aquela dor, né? Vamos colocar um exemplo de um luto, de uma decepção amorosa, de algo que nos magoou muito, de uma traição, de algo que faz com que a gente sofra, que faz com que a gente repense, será que eu fiz certo em confiar? Será que eu fiz certo em depositar todas as minhas expectativas e a minha confiança no outro? Né? Então a gente começa a se culpar, né? E aí é nesse momento que a gente costuma. Às vezes o outro chega e fala, ai, me desculpa, me perdoe, não foi minha intenção, não sabia que ia te magoar. Ou muitas vezes, ai, não foi desse jeito. E aí você até perdoa o outro, mas você fica assim, ai, vou ficar mais esperta. E aí você fica na expectativa mais esperta. Aí você muitas vezes não vive experiências, você já não se entrega mais por conta de carregar essa dor dentro dessa mochila invisível. Lembra que a mochila é invisível que você carrega nas costas e você deposita ali todas as situações que te causaram dor, todas as situações que te causaram mágoa, tá tudo ali guardadinho naquela mochila. Você fala assim, vou guardar porque se aquele fulano vir aqui, tá perdoado, mas eu não esqueci. Se aquela fulana vir de novo, eu não esqueci. Oi, Isabel, seja bem-vinda. Eu não esqueci. E aí você fica carregando dentro dessa mochila esses pesos, essas dores, essas tristezas, essas insatisfações. E tá ali. E vai passando o tempo, e você continua carregando, e continua pesando, e depois vai passando o tempo, você nem lembra mais de algumas coisas, mas quando você estiver de novo de frente daquela situação, você vai falar assim, não, isso já aconteceu comigo antes, não vou ser trouxa de novo, não vou ser besta de novo. E aí toda vez que você volta para aquela dor, toda vez que você revive, dói.
Aí quando você volta de novo, dói. Volta de novo, dói. Parece que cada vez dói mais. Cada vez que você volta, dói mais. Porque você se cobra mais. E aí, por que que na hora de uma piada, quando a história é repetida, você cansa? E quando é na hora do sofrimento, você tá ali, disposta, doando energia, repetindo a história para sua mente, né? A nossa mente, ela não diferencia, né, o passado do presente do futuro. Para sua mente, você está de novo vivendo aquela mesma situação. Porque ela continua ali doendo, machucando. E aí você vai mexendo naquela ferida. É uma ferida que a gente não vê, mas que você sente. Numa intensidade... Oi, Lira, seja bem-vindo. Numa intensidade que muitas vezes você fala assim: eu não tenho motivos para sorrir. Eu não tenho motivos para continuar tendo esperança. E aí, neste momento, o convite é: solta do chicote que você está usando em você. Dentro da gestão emocional, a gente chama esse chicote de o crítico. O crítico é especialista em se agredir. O crítico é especialista em botar a culpa no outro. Não estou dizendo aqui, a gente não vai entrar no mérito da responsabilidade do outro. A gente vai entrar só no mérito da nossa própria responsabilidade. Eu não posso mudar o outro, eu só posso mudar a mim mesma, né? Seja uma evolucionária, que busca sempre estar evoluindo, que busca sempre estar curando a dor que você sente. De que forma? De que forma que eu consigo olhar para dentro? Porque quando a gente está na dor, a gente vai olhar, eu sempre falo, a gente olha para um lado, olha para o outro, e a gente não vê saída. E a nossa saída é você olhar para o alto e para dentro. É você olhar para Deus e olhar para você. É você olhar para você sem julgamento. É você olhar para Deus e se permitir ser cuidada. E se permitir se banhar dentro do amor incondicional que Ele disponibiliza para cada pessoa. Porque todos nós somos filhos queridos e amados dEle. Porque quando dói muito e a gente não sabe por onde começar, é sempre olhar para dentro e é sempre olhar para o alto. Porque quando você está, tem um ditado muito forte, inclusive, que quando a gente não evolui pelo amor, a gente é convidado a evoluir pela dor. Porque a gente é convidado o tempo todo a olhar para dentro de nós, a evoluirmos. E quando a gente tem resistência, isso vai também gerando uma dor, porque a gente vai vivendo experiências. Eu falo que a dor, ela é resistência, da gente ficar numa mesma situação. De ficar, por que isso foi acontecer comigo? Por quê? Oi, Edinaldo, seja bem-vindo. Por que que eu não prestei atenção antes? Olha o crítico. Olha o quanto que a gente carrega ele e do nada, que não é do nada, mas fica no automático e a gente tá ali, ó, se chicoteando, se punindo. Mas também é você não se culpar. Por isso que eu falo, você é capaz de se perdoar diante de uma dor? Você é capaz de olhar para você e falar assim: se eu estive presente nessa situação, eu tenho uma parcela de responsabilidade daquilo que o outro me causou? Eu tenho uma pergunta sempre, em qualquer situação que me causa dor: o que eu preciso aprender com essa situação? É que nem andar de bicicleta. Enquanto você não aprende a andar de bicicleta, você vai continuar caindo. Caindo. O que você vai fazer? Levanta e continua. Levanta e continua. Criança, quando está começando a andar, gatinhando, ela levanta, cai, dá um passo, cai. Ela levanta, dá um passo, 2, cai. Ela desiste? Fica chorando? Não. Minutos, às vezes. Daqui a pouco ela está ali tentando de novo. É o processo da evolução. Somos convidados, como seres humanos, a evoluir.
E é tão mais difícil a gente olhar para dentro de nós quando estamos na dor, porque é quando a gente não vê saída. E aí a gente começa a olhar para o alto, a gente começa a olhar para dentro, de uma forma que a gente não sabe. Por isso que a gente falou na live de ontem, esteja presente, exerça a autopresença. Porque quando a gente está presente e a gente olha para a situação e para o momento que a gente está vivendo, a gente consegue ver o que é meu e o que é do outro. Né? Não estou falando aqui para você trazer a responsabilidade do outro para você, mas eu estou dizendo para você assumir a sua própria responsabilidade. Né? Então, o quanto que você é capaz de se perdoar. Oi, Tamiri, seja bem-vinda. Capaz de soltar o ter razão. Né? Anteontem, acho que eu coloquei. É muito melhor a gente ter paz do que razão. Por quê? O ter razão, às vezes a gente quer que o outro aceite a nossa opinião, o nosso ponto de vista. Mas o outro também tem o ponto de vista dele. O outro também tem a razão dele. Né? Mas o convite aqui não é o olhar sobre o outro, é o olhar sobre cada um de nós. É voltar a olhar para quem nós somos, para a pessoa única que nós somos, e falar assim, sim, eu me perdoo. Né? E analisar a situação de estar presente no sentido, como eu posso aprender com essa situação que me causou dor? O que eu preciso aprender? Que eu não aprendi ainda, que eu continuo caindo da bicicleta, ralando meu joelho. Aí o que eu preciso fazer? Cuidar das minhas feridas, cuidar do meu machucado. Como que a gente cuida do machucado? Com cuidado, com atenção, com carinho. Você não vai lá esfolar mais a perna que já está ferida, né? E quando você se coloca no papel do crítico, ele não tá nem aí. Você tá carregando uma mochila com peso, ele vai dar mais peso para você carregar. Vamos botar mais aí que ela tá carregando. Ela tá carregando. E quando você adoece, porque você anda carregando muitas dores, você precisa, neste momento, olhar para dentro de você e falar assim, por que eu tô carregando esse peso todo? Eu preciso carregar esse peso todo? Não preciso. Para aprender, eu posso ir soltando. Como eu solto? Nós, naturalmente, tendemos a ser controladores. A gente não gosta de soltar nada. Nem aquilo que causa dor pra gente. A gente tá ali, ó, tá doendo e a gente tá ali segurando. Tá doendo e a gente tá segurando. Porque a gente acha que pode mudar o outro. A gente não consegue mudar o outro. Até que ele queira mudar. Mas você consegue olhar para dentro de você com muito amor, com muito carinho e se perdoar pelo aquilo que não deu certo. Não se culpar. Fala, não se culpe. Traga para você a parte que lhe cabe de responsabilidade. Mas não se culpe pelas dores que você carrega. Mas traga a parte de responsabilidade. Porque as dores que você carrega, elas trazem aprendizado. O que você precisa aprender para você não carregar mais? Soltar, para você ficar mais leve. Para quando aquela situação se repetir de novo, você estiver diante de uma situação, aquilo não causar mais dor. Eu falo que quando a gente vai tendo consciência... Oi, Daiane, seja bem-vindo. A gente vai tendo consciência, através do conhecimento, é uma via de mão dupla. Quanto mais você vai conhecendo sobre você, mais você vai tendo consciência dos seus limites, até na onde eu consigo ir, até na onde eu consigo olhar para mim e falar assim, vou soltar o chicote, não vou mais ficar me criticando, mas vou ser uma observadora das minhas emoções, daquilo que eu estou sentindo. E olhando, não com um olhar, eu falo assim, de você não se julgar, de você olhar apenas como uma observadora, como você se observa, você não julga. É como você estivesse observando uma praia, que
E aí vem uma onda, vem outra onda, você tá só observando. Você não fala, nossa, essa onda podia vir mais devagar. Não, essa onda podia vir mais rápido. Você só observa. Ora a onda vai rápido, ora a onda vai mais devagar. Assim é com as nossas emoções, assim é com os acontecimentos da nossa vida. Quando você volta para observar, observe apenas como você observa as ondas da praia. Sem julgar. Ah, mas eu devia ter feito assim, se eu tivesse feito daquele outro jeito, não tinha acontecido isso. O EC não cabe aqui, porque já aconteceu. Oi, Clara, seja bem-vinda. Não tem como você mudar o que já aconteceu. Mas quando você olha como observador do que aconteceu, daquilo que você sente, é na onde você vai conseguir trazer o aprendizado. Eu falo, dentro da gestão emocional, a gente chama da mente sábia, porque a gente vai olhar para uma situação sem julgamento. Porque a gente tende a ser muito crítico e muito crítica com a nossa pessoa. A gente tende a andar com o chicote nas duas mãos, não é só em uma, nas duas, mas a mochila nas costas com os pesos invisíveis, né, com as dores. Puxa vida, eu tô machucada, coloca ali. Ai, tô insatisfeita, fiquei chateada com fulano, coloca ali. Estou com raiva de uma situação, coloca ali. E aí você passa uma vida carregando esses pesos. E aí no dia que você se dá conta, você começa a se culpar também, né? Então por isso eu pergunto, você é capaz de se perdoar sem condição? Que a gente fica assim, eu vou me perdoar, mas aí eu vou repetir de novo. Então, quando você se perdoa, carrega o aprendizado. Aprenda a olhar para você com esse olhar de observador. Apenas observando o que aconteceu sem julgar. Sem colocar, a culpa, eu tinha razão, fulano não tinha. Não, eu não tinha razão, fulano tinha. Não importa. Aqui a gente está falando daquilo que dói dentro do seu coração. Aquilo que dói no seu corpo. As dores que você anda sentindo. Porque eu falo que o corpo é fofoqueiro. É através daqueles sentimentos ruins que você carrega, com o tempo, ele adoece o corpo. Então, se você está sentindo algumas dores no seu corpo, com certeza você carrega essas dores nas emoções, no emocional. Então, o convite é se tornar presente. E você estando presente, você vai começar a perceber as dores que você carrega, as feridas que estão abertas e as cicatrizadas. E você vai olhar e se perdoar. É fácil assim, Janete? Não é. É desafiante. Por isso que a gente fala. Enquanto você está vivendo o processo, muitas vezes você vai cair. Muitas vezes você vai machucar de novo. E tá tudo bem. O que não está tudo bem é você cair e pegar o chicote e começar a chicotear onde já está machucado. Porque com o outro você solta o chicote. Porque você fala, não, a pessoa está no processo. Né? Mas você também passa pelo processo. Então, todas as vezes que você estiver passando por esse exame, por essa autoinvestigação, de você olhar para você, de você se tornar a observadora. A observadora só observa. Né? A observadora não vai ter a ação de falar, não é juiz de falar assim, olha, fulano é culpado. Aquela situação eu tinha razão. Não. Então, você tem esse poder de escolha. Você tem esse poder de olhar para você e perceber que você é uma pessoa magnífica, única, uma pessoa valiosíssima e que merece sim soltar essas mochilas invisíveis e andar leve. É um processo, né? E buscar sempre ser evolucionária, ser um evolucionário, porque é como todos os dias a gente troca de roupa. Todos os dias, no hoje, a gente segue. Todos os dias, quando você acorda,
é hoje. Então, no hoje, olha para as dores, para as pedras que você anda carregando nessa mochila. Olha para tudo que te incomoda. Você vai precisar olhar para isso. A gente está fazendo uma jornada de se observar. E não tem como eu limpar uma casa sem tirar as coisas do lugar. Eu vou precisar tirar as coisas do lugar para jogar a água. Limpar, trocar a água, deixar essa água limpa. E para eu jogar essa água limpa, eu vou ter que escolher. E a pergunta que vai ficar para você de reflexão hoje, você escolhe ser uma evolucionária ou uma revolucionária? A evolucionária, ela está constantemente buscando melhorar, buscando evoluir, buscando mudar a si mesma, a se curar das cores, das dores que carrega, a esvaziar essa mochila invisível e se conectar com a sua própria essência. E a pessoa revolucionária é aquela que quer mudar o outro, é aquela que culpa sempre o outro, é aquela que fala assim, eu não tenho nada a ver com isso, né? Porque se fulano não tivesse atirado uma flecha em mim, eu não tinha me machucado. Mas eu poderia ter me desviado da flecha, ou cuidado da minha ferida. Porque às vezes o aprendizado é cuidar da sua ferida, que não tinha o que fazer. Então, é olhar com um olhar de aceitação, mas principalmente de amor para a pessoa única e maravilhosa que você é. Então eu quero agradecer Lili, Andréia, Alex, que está aqui presente. Eu honro muito a vida de vocês e honro também quem vai estar assistindo depois, no momento agora. Sempre vai ser no momento agora que vai estar assistindo essa live, e o convite é sempre esse. Você é único, você é única. Então, olhe para você com muito amor. Com muito amor. Às vezes, a gente não vai conseguir ter esse sentimento de amor. Mas pensa no sorriso de uma criança, de um bebezinho. Eu falo que é um dos momentos mágicos, porque é um encontro, né, com a essência e com o amor que Deus tem por nós, para você se conectar com esse amor, tá? Até amanhã.